Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem o tema voltou a ser a imigração, tendo em conta que existe um hospital militar que vai ser utilizado para acolher imigrantes sem abrigo, é verdade, meus caros, e André Ventura disse que o país tem as prioridades ao contrário, enquanto que a Mariana Mortágua apresentou um novo projeto de lei para trazer de volta a manifestação de interesse. E, portanto, temos aqui, obviamente, que opiniões distintas sobre este assunto, não é de estranhar, tem-se repetido várias vezes ao longo deste tempo. Eu venho mostrar-vos as declarações tanto de André Ventura como de Mariana Mortágua sobre este acontecimento e sobre a imigração em si, e vamos falar um bocadinho sobre o assunto porque continua a ser um assunto na ordem do dia e eu acho que é importante falar sobre ele porque no fim do dia isto vai decidir muitas das agendas políticas e muitas das medidas que o povo vai aceitar como praticáveis, porque todo e qualquer governo que não se proponha a resolver este problema muito provavelmente vai acabar no olho da rua. Digo eu, é o que me parece. Vamos ouvir. Nas paredes do edifício está pendurada a promessa de transformar este espaço numa resposta social para idosos e crianças. E pendurada deverá continuar. Para já, o antigo Hospital Militar vai ser temporariamente um centro de acolhimento de imigrantes em situação de sem-abrigo em Lisboa. André Ventura diz que esta decisão é a prova de que Luís Montenegro e Carlos Moedas são o exemplo de um país de prioridades trocadas. Temos um Carlos Moedas que tarda a decidir, que decide mal e que não deixa que de facto as coisas funcionem como deviam funcionar. Ventura queixa-se da ajuda que está a ser dada a quem vem de fora. As associações de imigrantes queixam-se da falta de ajuda que não chega de dentro. Estiveram reunidas com o Bloco de Esquerda para pedir que seja revertida a decisão de acabar com as manifestações de interesse que permitiam aos cidadãos estrangeiros obter uma autorização de residência. Sim, mas eles continuam a poder adquirir a autorização de residência. Eu acho muita piada a manipulação que é feita nestes meios de comunicação, porque os imigrantes não estão impedidos de ter autorização de residência. A única coisa que mudou foi que com a manifestação de interesse, estes senhores, sejam eles de que país forem, podiam dizer, bom, eu vou para Portugal e quero trabalhar. Bastava isto para se candidatarem a uma autorização de residência. Agora, precisam de um visto de trabalho, de um contrato de trabalho. Portanto, foi a única coisa que mudou. A única coisa que este governo mudou, e eu acho que é sinceramente insuficiente, e ainda assim esta gente queixa-se, foi que, bom, vocês agora precisam de um visto de trabalho. A manifestação de interesse não é suficiente. Vocês dizerem que vêm para Portugal e querem trabalhar, e querem procurar trabalho, não é suficiente. E, portanto, neste momento têm que ter um contrato de trabalho. Muitos dirão, e eu concordo, bom, mas esse contrato de trabalho pode ser fictício, pode ser atribuído por determinada instituição que, apesar de só poder acolher 2 empregados, tem 10 ou 15 em determinadas frutarias, barbeiras, etc. Eu compreendo isso tudo, é preciso mais fiscalização, mas esta medida sozinha é insuficiente. E tendo em conta que a medida é insuficiente, esta gente continua a queixar-se. Eu não consigo perceber, porque, mais uma vez, dá a sensação que é o país que tem que se adaptar à chegada de imigrantes e não os imigrantes que têm que se adaptar ao país. Isto está completamente trocado, não tem nada a ver. O país não tem que favorecer a chegada de imigrantes, não tem que favorecer a adaptação. Os imigrantes é que têm que fazer um esforço. E muitas vezes não é feito. E vê-se, por exemplo, na quantidade de pessoas, nomeadamente vindas da zona do Indostão, que nem sequer uma palavra em inglês sabem dizer, quanto mais em português. E isso é a demonstração clara de que existem pessoas que se querem adaptar e que existem pessoas que não se querem adaptar. Vamos ouvir. Eu penso que o Governo está a responder à pressão do Chega e à pressão da extrema-direita, não é? Porque a imigração não cai bem em determinados partidos da extrema-direita e, portanto, é esta atitude racista, xenófoba, que faz com que, em nosso entender, que faz com que o Governo ceda. Queremos que a AIMA seja dotada de mais recursos para conseguir resolver o problema e que não sejam culpabilizados pela gestão ruim do CEF anterior e pelas pendências do migrante trabalhador. Mariana Mortágua diz que o verdadeiro problema é administrativo e pede um reforço de meios para a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. A AIMA é uma boa ideia com uma execução desastrosa. Há uma enorme irresponsabilidade na forma como o anterior governo criou a AIMA e transformou uma boa ideia necessária, que é de tratar a imigração como um problema administrativo, como um problema burocrático, num processo kafkiano que, na verdade, impediu que milhares de pessoas pudessem aceder ao seu processo de regularização.
A coordenadora do Bloco afirmou que o governo está a brincar com a vida de milhares de pessoas e a alimentar as máfias. O partido levou à votação na Assembleia da República uma proposta a pedir o regresso da manifestação de interesse, que foi chumbada. Sabem que eu acho curioso que a questão da imigração deixada, o legado da imigração deixado por António Costa e gerido atualmente pelo atual Primeiro-Ministro, passa a redundância, não agrada nem ao Chega nem ao Bloco de Esquerda. Portanto, o atual Primeiro-Ministro conseguiu colocar a situação da imigração, não foi ele, obviamente, ele recebeu um legado desastroso da transição do CEF para a AIMA, de um processo mal feito, de uma transição que nunca devia ter acontecido, devia ser a ter reforçado o CEF, dar-lhe autoridade de meios para agir, etc. No entanto, o Luís Montenegro conseguiu a proeza de pôr em desacordo com a questão da imigração, com a manifestação de interesse, o Chega e o Bloco de Esquerda. Veja-se bem, ele conseguiu esta proeza, que era uma coisa que eu acho dificílima, não é? Porque, por um lado, temos o Chega um bocadinho, se lhe quiserem chamar assim, mais protecionista, que é uma visão com a qual eu concordo, mais protecionista, mais regulada da imigração, e que querem a imigração mais regulada e que é preciso determinados critérios para regular a imigração. Do outro lado, tem o Bloco de Esquerda, que só não propõe a extinção de fronteiras porque não fica bem. E, portanto, tendo em conta isto, o Luís Montenegro conseguiu a proeza de deixar os dois partidos em desacordo com as atuais medidas. É completamente inacreditável. Sobre a questão da imigração em si, o país não tem que se adaptar a coisíssima nenhuma. Portanto, o país tem determinadas condições, há determinadas necessidades de portugueses, não só de idosos, mas principalmente os idosos na questão das pensões e na questão das condições de vida, na questão dos custos dos medicamentos, do acesso à saúde, etc. Portanto, há aqui várias questões e, aliás, na altura em que, se Deus quiser, chegarmos a idosos, é precisamente a altura em que provavelmente vamos precisar mais da saúde. E, portanto, como se disse antes, de forma completamente hipócrita, só valoriza a saúde quem precisa dela. E é factual. Quer dizer, há necessidades nas questões da saúde, nas questões das pensões dos idosos, etc. Há problemas a resolver. Também há sem-abrigos portugueses. E as iniciativas são sempre para os que vêm de fora. E André Ventura tem toda a razão. Portanto, não estranhem eu estar aqui a concordar, obviamente, quer dizer, eu tendencialmente concordo com as coisas que André Ventura diz e faz, apesar de não todas, obviamente, mas tendencialmente concordo, quer dizer, também daí a minha militância. Se não concordasse, estava no partido errado. Mas o que é facto é que o André Ventura diz e tem toda a razão, quer dizer, o país está de prioridades invertidas. Por que raio é que havemos de acolher sem-abrigos imigrantes que chegaram aqui com a situação irregularizada, que não conseguiram acesso a determinada documentação para estarem legais no país, nem com a manifestação de interesse ativa, e agora vamos recolhê-los e gastar dos nossos recursos para recolher pessoas que não conseguiram a sua documentação e neste momento estão numa situação de sem-abrigo porque vieram para cá mesmo com a situação irregularizada. E, portanto, não faz qualquer tipo de sentido. E, aliás, já vi uma proposta, acho que era da direita sueca, em que se negociava com determinados países que fossem basicamente a sala de espera da imigração, em que, bom, as pessoas até podem vir para cá, mas ficam nesses países pagos, obviamente, e se conseguirem os documentos, muito bem, vêm para o país. Se não conseguirem, rua. É tão simples como isso. E isto para aqueles países, ou para aquelas pessoas que vêm de países que não têm embaixadas portuguesas, por exemplo, porque há países que não têm embaixadas portuguesas. E, portanto, para o caso de não terem, ficam em países de terceiros, pagos e negociados, como sugeriu a direita sueca, e as pessoas ficam lá, obviamente com o acordo desses países, mas quer dizer, também há um pagamento, portanto, tendencialmente os países podem estar interessados. Mas ficam nesses países terceiros, ou conseguem a documentação e vêm para Portugal de forma legal a trabalhar, a descontar, a portar-se como gente decente, ou então rua. É tão simples como isso. E, portanto, não é chegarem aqui sem documentação, estarem em situação de sem-abrigo e agora são acolhidos pelo antigo hospital militar porque determinadas pessoas acham que porque são de fora são coitadinhos, etc. Não. Há portugueses que precisam de ajuda, há recursos que têm que ser filtrados para ajudar portugueses e não temos que continuar com estes tabus de que, bom, quer dizer, ou ajudamos os de fora ou somos umas bestas. Isso não funciona assim. Portanto, há muitos nacionais que precisam de ajuda, há recursos que precisam de ser filtrados para determinadas áreas, há alunos sem aulas, há idosos sem medicamentos, há idosos com pensões abaixo do que deveriam, os antigos combatentes não recebem de forma adequada, os polícias não recebem o subsídio de risco como deveriam receber, os bombeiros são mal pagos, os professores são mal pagos e ainda têm que viajar quase o país todo para dar aulas. Não faz qualquer tipo de sentido. Há demasiados problemas para resolver para estarmos a ajudar os de fora. Portanto,
ou se resolvem os problemas nacionais e depois, talvez, se tivermos capacidade para isso, sermos solidários e com solidariedade, nem falo de imigração descontrolada, nunca na vida. Ou é nessa circunstância e ajudamos os nacionais primeiro e depois podemos pensar em ser solidários com os de fora, ou então temos um país de prioridades invertidas, como disse André Ventura. E portanto esta senhora, que eu nem sei quem é que é, dizer que é uma situação racista e xenófoba, não é uma situação racista e xenófoba. Eu acho que a senhora deveria tirar a cassete que lhe contaram na SIC Notícias, provavelmente o irmão do António Costa, e portanto retirar um bocadinho a cassete, pensar no que disse e já agora dizer o que é a extrema-direita, que eu acho que é um chavão demasiado utilizado, mas ninguém sabe exatamente o que significa. Da minha parte é isto, meus caros, espero que tenham gostado deste vídeo. Parece que Montenegro conseguiu a proeza, o atual primeiro-ministro conseguiu a proeza de colocar em desacordo com a situação da imigração André Ventura e Mariana Mortágua. Eu acho que é uma proeza, eu acho que devíamos dar um prémio ao primeiro-ministro por ele ter conseguido também a proeza. Da minha parte é isto, meus caros, deixem só o gosto neste vídeo, entretanto se ainda não deixaram, passem no segundo canal, vão ter vídeo, tenho postado diariamente também no segundo canal, já ultrapassamos os 2000 subscritores, muito obrigado, meus caros, passem por lá, deixem o gosto neste vídeo, têm as redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.